Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do seu Conexão CEAB, o seu podcast aqui da Escola CEAB, onde toda semana estamos trazendo, nos episódios anteriores, falando da história do CEAB, né? Agora vamos trazer toda semana temas diferentes. E hoje a nossa conversa está um pouco ampla. Estou aqui ao lado da nossa diretora Roseana, tudo bem? Pronta para mais um episódio do nosso Conexão? Pronta e preparada. E hoje estamos recebendo um convidado que integra hoje o nosso bate-papo, não é isso? Isso. Vou deixar para a diretora fazer as honras da casa e apresentar o nosso convidado. Isso mesmo, pessoal. Olha só. Mais uma vez, né, sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento, né? É um momento na qual a gente vai conversar um pouco, vamos interagir também um pouco. E não esqueçam, vocês fiquem na marca, dá o like lá pra gente. Aqui no nosso canal do YouTube, comentem no nosso Instagram, bastante. comentem, né? Tragam novos temas pra gente estar sempre buscando inovar e sempre fazer com vocês uma interação bem gostosa e prazerosa. Hoje nós trouxemos aqui o nosso companheiro, amigo, né, colaborador Veríssimo Guedes, né? Ele está com a gente desde o ano passado, né, trabalhando com a formação continuada com a nossa equipe de professores, né, e auxiliares de sala, como também está dando todo o acompanhamento com os pais, né, sempre que precisa, com as crianças, né, com os nossos alunos, e por aí vai. Então hoje o Veríssimo veio falar um pouquinho aqui com a gente, certo, JP? Sobre a nossa formação continuada que a gente teve essa semana, né, agora aqui na nossa unidade do centro, a formação continuada esse mês com a nossa equipe de professores auxiliares, né, com um tema bem inovador, né, Veríssimo? Com um tema assim que está aí bem na atualidade também. E hoje, né, Veríssimo veio contribuir junto com vocês, né, tirar dúvidas, né, sobre esse tema, sobre o que a gente trabalhou nessa semana com a nossa equipe. Olá pessoal, tudo bem? Dona Roseana, obrigado pelo convite. JP, que bom estar com vocês. Bom, é um prazer todo nosso. Muito bom estar com vocês que nos acompanham pelas redes sociais do Colégio CEAB. Como Dona Roseane falou, sou Veríssimo Guedes, sou professor, sou também neuropsicopedagogo institucional e tenho a honra de ter um projeto de parceria aqui desde o ano passado com o CEAB como consultor educacional. Como a Dona Rosiane falou, a gente vem para dar esse suporte a ela, a gestão, a coordenação da escola, um atendimento aos alunos, aos pais, e nosso foco maior é a formação continuada da equipe docente, das professoras, das auxiliares, de toda a equipe, né? Da equipe que faz o Colégio CEAB, que é essa grande comunidade escolar que vem crescendo e vai crescer ainda mais. Se Deus quiser. Com certeza. Nessa nossa formação, JP, eu busco trazer um pouco dos meus 10 anos de sala de aula, como professor aqui em Caicó, onde fui professor dos filhos de Roseana e de Jesus, uma honra para mim, e também esse olhar enquanto neuropsicopedagogo, buscando ali, junto com a equipe, abordar e trazer para nossas formações temas pertinentes à sala de aula, à sociedade como um todo, metodologias ativas de processo de ensino e aprendizagem. E essa semana, como a Dona Rosiane falou, é um tema muito bom. Um tema que faz um link com o trabalho nosso do ano passado. Nós fizemos um trabalho bem amplo do combate ao bullying, do cyberbullying, de forma preventiva, que a escola, graças a Deus, ela não apresenta ainda. E esperamos que com o nosso trabalho e com o cuidado que a escola sempre teve. Trabalhando sempre com a prevenção. Exatamente, sempre prevenindo. Nós fizemos um trabalho de formação continuada e a equipe levou para as crianças o formato de uma escola única, onde as professoras e alunos, as próprias professoras da escola, e elas simularam ali cenas do cotidiano, do dia a dia, que podem acontecer na sala de aula e que são bullying. E ao final elas explicando para as crianças. Foi muito bom, muito participativo. E agora, essa semana, a gente trouxe essa temática e expandiu um pouco mais. O tema da nossa palestra, que foi agora quarta-feira, essa semana, dia 21, nós trouxemos um tema de internet e os desafios de estar conectado. A violência, o bullying e a exibição. E aí esse trabalho a gente começou com a equipe quarta-feira, vai passar para os alunos e no nosso Dialogando com os Pais, que é uma grande novidade do CEAB, né? Próximo mês, dia 11 do Fiquem 6. atentos aí, dia 11 do 6, nós vamos ter o Dialogando com os Pais. E a gente vai levar para os pais, porque a proposta que a gente montou
é de mais uma vez ter um olhar ansioso, um olhar empático, afetuoso para os alunos de forma preventiva. Para quem está acompanhando no nosso país, infelizmente, não só o nosso, o mundo como um todo conectado, mas ficou muito em evidência que no Brasil, no mês passado, onde um número assustador de 10 crianças que perderam a vida vítimas de desafios na internet. É muito preocupante essa situação na qual estamos vivendo esses dias, né? Porque, assim, são crianças, né? São crianças e adolescentes que estão perdendo a vida, né? A gente pode até achar, assim, por coisas tão banais, mas não é. São coisas que ficam entranhados, né, na mente da criança, da sua adolescente, e a gente, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto adultos, estamos tão envolvidos com os afazeres do dia a dia que a gente acaba passando por cima disso e não vê que as nossas crianças e adolescentes estão pedindo o quê? Socorro, atenção, né? E trazendo esse tema para dentro da comunidade escolar, a gente faz com que despertem, né, nos pais, nas nossas crianças, uma vivência que está precisando sim de uma certa atenção. Que a gente não pode deixar para lá. Né? A gente precisa o quê? Entender que há uma certa urgência nesse assunto para que a gente possa tratar de forma imediata. E o bullying nas redes sociais ele se torna ainda mais preocupante, porque os pais precisam saber com quem os filhos estão interagindo nas redes sociais e de que forma o conteúdo que ele está acessando, que ele está tendo esse acesso nas redes sociais, que eu acho que é o mais preocupante hoje em dia. Né? No ano passado, né, Veríssimo falou aqui que a gente fez a gente organizou um projeto, né, incluindo com o nosso colega Veríssimo, né, sobre a questão do bullying, cyberbullying, e foi até aqui no nosso Instagram, né, nós temos um vídeo passamos para os nossos alunos, para a nossa comunidade, e está aqui no nosso Instagram. Se vocês voltarem um pouquinho, deram uma pesquisada lá no nosso vídeo, vocês vão ver, foi um trabalho belíssimo, na qual as crianças ficaram assim, vamos dizer, glória, encantadas, a palavra é essa mesmo, encantadas com o que realmente acontece e como a equipe ela dramatizou, né, enfatizou bastante essa questão do bullying e do cyberbullying. Realmente eu não posso. E foi tão encantador, que os pais chegaram até a gente porque as crianças chegou em casa falando sobre o que tinha sido feito na escola naquele tempo. Né? E a gente está trazendo novamente isso porque é um tema que realmente é muito preocupante. E a gente não pode deixar para lá. A gente precisa sim trabalhar com as nossas crianças e adolescentes. Urgente. Como o Rosiane estava falando, como o Paulo estava falando, foi tema de 2 fantásticos seguidos, 2 domingos seguidos. E a gente sabe que hoje a dinâmica dos pais das nossas escolas são pais que trabalham os 2 expedientes. Alguns entram até pelo turno da noite, tem a inscrição do integral. Então, ele não tem tempo de estar acompanhando. Então, esse nosso trabalho é para ser um gatilho, para despertar esse cuidado, ficar atento aos sinais, ficar atento a que comunidades ele se congrega na internet. Muitas vezes é na rede social, mas às vezes também é no chat, no bate-papo dos jogos online, que tem essa troca de xingamentos, de provocação, e colocam apelidos, tratando de forma pejorativa, e os desafios, que é algo terrível. Crianças entrando em depressão, com crise de ansiedade, em angústia, porque eles vão ameaçando a família, e vai criando uma teia onde a criança, o adolescente se vê preso a ela. Infelizmente, temos 10 óbitos no país, no mês passado. E essa questão da exposição é uma questão também que a gente trabalha bastante, do cuidado de como se expor, o que pode postar, porque há pessoas mal intencionadas em toda parte. E aí, com o uso da IA, das inteligências artificiais, que vieram para ajudar, para somar, mas infelizmente a gente sabe que o ser humano sempre dá um jeito de usar para algo negativo, ele pode transformar essas fotos, ele pode mudar, ele pode fazer vídeos falsos. Então a gente está com esse trabalho, para através dos professores, chegar nas crianças e depois levar para os pais no momento de dialogar com os pais. Para que os professores em sala de aula eles tenham esse suporte, eles tenham essa segurança, de acordo com a legislação vigente do nosso país, ficar atento aos sinais e ajudar para que a escola, com família, consiga caminhar junto por uma sociedade melhor. Para nós adultos já é difícil, né? Muitas vezes temas
como é que eu posso falar? Pra gente adultos, já é um pouco difícil a utilização das redes sociais, né? Às vezes não estamos preparados, a gente teve também muitos adultos perdendo a vida nas redes sociais, devido à depressão e outros temas, imagina para crianças que não estão preparadas muitas vezes para isso, né? E os jogos online, como o Veríssimo falou, eles estão mais presentes, né? Com a correria da gente, como pai, mãe, é tão grande que a gente prefere estar no momento do organizando o jantar, o menino chegou da escola, ou chegou e vai aquele, fica aqui assistindo esse celular que faz assim, ele faz aquelas propagandas e eles vão clicando, e eles vão olhando, e a gente acaba achando que eles estão assistindo coisas sãs, né? Coisas boas. E, na verdade, passou uma propaganda, passou outra coisa que ele foi lá e acessou, né? E acaba prejudicando, né? E a gente, enquanto adulto, a gente não consegue ver essa situação. Então, assim, é um tema muito da atualidade, né? Que nós trabalhamos com a nossa equipe, mas também a gente vai estar levando esse tema para os pais, como o Veríssimo bem enfatizou, né? Para que a gente possa juntos, né, prevenir e combater o mais rápido possível. É um assunto que a gente não pode deixar para depois. Pode não. E até porque, quando a gente está falando do mundo real, digamos assim, a gente não deixa nenhum estranho se aproximar dos nossos filhos. Mas no mundo virtual a gente não sabe quem está do outro lado. Quantos casos de crianças que foram vítimas de sequestro, de ataques de pedófilos, infelizmente, devido a um contato numa rede social, conversando com um perfil falso, achando que era alguém da idade dele. Mas aí também nós vamos abordar as potencialidades, o que há de bom na internet, como esse jovem, essa criança, adolescente, pode usar a internet para o seu aprendizado, como ela pode usar para se conectar com outras pessoas, conhecer culturas diferentes. E os pais, sabendo disso, poder usar da melhor forma possível. Verdade. Então, esse trabalho da gente começou com os professores semana passada. Essa semana, quarta-feira, agora dia 21, pessoal. Vai acontecer com os pais e vai ser passado para os alunos no decorrer desse semestre. Eu conheço uma pessoa que ela usa um aplicativo no celular, um pai, né, que ele usa um aplicativo no celular dele e consegue monitorar o que o filho está fazendo. Eu achei muito interessante esse aplicativo, porque eu nunca tinha visto, e ele consegue ter todo o acesso pela conta, né, pelo e-mail, no próprio celular, e aí determina o tempo que o filho pode estar utilizando e o que ele acessa. Eu não tenho em mente agora, mas eu posso depois estar pesquisando e a gente trazendo aqui para debater no podcast, né, esse aplicativo, porque é muito interessante e serve de dica até para outros pais que não têm acesso a esse aplicativo. Né? Aí, JP, eles podem alegar a questão da privacidade, mas a gente tem que lembrar que nossas crianças, em primeiro lugar, a segurança delas, né? Dependendo da faixa etária, esse aplicativo é ótimo. E uma dica bem simples, JP, que eu vi uma mãe de um aluno meu, ele é meu aluno há alguns anos, as redes sociais dele tem lá no bio já monitorado pela mãe. O Instagram dele, desde pequeno, tem lá, Instagram, fulano e tal, monitorado pela mãe. No WhatsApp dele, aquela frase, tem lá monitorado pela mãe. De toda forma, isso já inibe, isso já mostra que ele é uma criança acompanhada. E ele já está na adolescência, para você ter uma ideia. E ainda continua sendo acompanhado. Continua monitorado pela mãe, as redes sociais. Já mostra, para quem for adicionar, se for pensar em mandar algum tipo de mensagem pejorativa para ele, ou que faça mal a ele, já sabe que é monitorado pela mãe, já inibe isso. Então é uma dica simples e que já pode ir ajudando nesse sentido. Pois é. Pessoal, esse é um tema bem atual, a gente ainda vai estar trazendo em outros programas, né, Rosiane, para a gente debater. E eu queria que seria muito interessante, Rosiane, Veríssimo, que vocês que estão nos assistindo, os pais, e quem não é pai de aluno aqui do CEIAB, mas que está sempre assistindo o nosso conteúdo, que você pode interagir com a gente, pode deixar alguma sugestão nesse conteúdo ou em outros conteúdos que a gente venha trazer aqui no nosso podcast. Bom, o nosso tempo é curto. Estamos aqui abertos, né, para conversar um pouco, para interagir também, né, e é um tema, assim, bem, como é que a gente pode dizer, bem da atualidade, né, bem pertinente, atual, urgente. Isso mesmo, e a gente não pode fechar. De jeito nenhum. Então, participe você também, deixe o seu comentário, deixe o seu retorno, tire suas dúvidas. E qualquer coisa, os convido aberto aqui para você vir nos conhecer de perto.
Viu? Isso mesmo. E olha só, pessoal, a gente vai deixar o link do nosso canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, o último programa a gente não conseguiu colocar ele aqui no nosso canal do Instagram, por um motivo que ele ficou um pouco extenso, né? Então, a gente não conseguiu fazer a publicação dele no nosso canal do Instagram, mas ele está disponível, o link está aí na sua tela, no nosso canal do YouTube. Então, se você não se inscreveu ainda, você vai estar em casa, no conforto, deitado na cama, ou balançando na cadeira, ou sentado no sofá, numa rede, junto com a família. Então, vai ainda ficar muito melhor para você assistir no conforto da sua TV, vai ver a gente bem de pertinho, né, Rosiane? Vai ficar ótimo. Então, se inscreve no nosso canal do YouTube, porque o nosso podcast vai estar lá e outros conteúdos que a gente vai estar produzindo também no nosso canal do YouTube, tá bom, gente? Vamos nessa? Vamos lá. E até o próximo episódio, né? Até o próximo Coloque episódio. deixa aí, gente. Deixa sugestões aí pra gente estar sempre pesquisando, procurando. Dessa vez nossos primeiros episódios foi falando sobre a história e o sonho do CEIAB, né? E agora a gente trouxe nosso companheiro Veríssimo para participar aqui junto com a gente. Grande Veríssimo. E vai estar sempre aparecendo por aqui, né, Rosiane? Lembre, gente, a gente sempre vai estar usando Veríssimo, viu, Veríssimo? Fique a pó. Estou pronto. E muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês num projeto muito bonito. Parabéns a JP e Rosiane pela ideia. Isso é muito bom. A internet, e olha aqui, a nossa palestra que visa também não só falar dos perigos, mas das potencialidades, usando a internet, as redes sociais para falar de algo bom, de educação, de crescimento pessoal e humano. Então, muito obrigado a cada um e cada uma de vocês pela atenção. Até uma próxima, vou aguardar o convite. E contem comigo. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.